Olá, família! Como vai? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro gostoso de toda semana no consultório de família. Gosto da sua companhia, me sinto muito bem em saber que você está aí do outro lado como companhia agradável, também bebendo aqui das coisas que nós queremos entregar para você com muito sabor, com muito gosto, querendo que você viva bem, vá feliz, em família, a começar com uma alegria que brota de você. Alegria que nós recebemos de Deus, alegria que põe em nós o sabor de Deus numa experiência de paz, mesmo quando tudo à nossa volta vai mal, mesmo quando muita coisa ao redor não nos dá sinais de que a tempestade vai passar muito rápido, mas nós temos no coração esperança e confiança. Isso é Deus presente em cada um de nós. Muitas vezes você nem sabe disso, nem se dá conta. Muitas vezes você nem tem essa experiência com Deus, não tem essa experiência de fé, mas pode ter certeza, tudo que é bom vem de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas boas. Mas na vida nós tropeçamos, caímos, às vezes fazemos más escolhas, às vezes somos levados a fazer escolhas sem mesmo pensarmos a respeito das consequências e por aí vai. Mas tirando um pouco os olhos dessa nossa falibilidade, dessa nossa dificuldade de enxergar a vida positivamente o tempo inteiro ou fazendo escolhas corretas o tempo inteiro, porque somos fracos, somos pó, somos assim como somos, mas nós podemos fazer diferenças, nós não podemos ficar só nessa ideia ou nessa certeza de que somos fracos e que somos falhos e que nada pode fazer diferente. Não, podemos sim. Porque apesar das nossas fraquezas e limitações, nós também, ao mesmo tempo, temos muitas capacidades. E Deus nos tem dado capacidades de, inclusive, acertar agora. Acertar o caminho, acertar a rota, tomar um novo caminho para fazermos uma nova história. Depende de mim e de você. Depende para cada um de nós tomarmos novas decisões se aqui tudo tem dado errado. Portanto, fica aqui a nossa palavra de incentivo, o nosso carinho a você que tem se despertado para fazer novas escolhas e buscar a sua felicidade juntamente à sua família. Que Deus te abençoe. Vamos ao programa de hoje com um tema muito interessante que tem a ver com isso que eu dizia agora. Escolhas, decisões, encontrar um novo rumo, fazer a sua própria história. E é muito interessante que você fique aqui com a gente nesse papo de hoje. Nós vamos conhecer a história de um rapaz que há 12 anos fez uma escolha muito definitiva ao que parece até agora. Ele fez uma mudança que a muitos de nós parece assim loucura. E nós vamos perguntar a ele mesmo se não é loucura passar tanto tempo ao longo dos últimos 12 anos comendo só frutas e vegetais. Nada cozido, algum amêndoa, alguma coisa das castanhas, das oleaginosas também, mas só isso. Não come arroz integral, cozido, muito menos o branco. Ou seja, nada cozido, nem feijão, nem macarrão, nem uma pizza, nada. Mas Darleide, nem integral, nem assim, nada. Não tem fogão na casa dele. Vê se pode, isso existe. Então, nós vamos conhecer a história do Eduardo Coraça, que está aqui com a gente. Bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Grato, grato pelo convite de eu poder mostrar o que eu mais amo na vida. Compartilhar essa mensagem que eu acho que é a solução para a maior parte dos nossos problemas como raça humana. O Eduardo, ele não é religioso, ele não professa nenhuma fé em termos de igreja, nem católico, nem adventista, nem batista, nada disso. E o que me fez sentir vontade de convidá-lo foi justamente partindo desse princípio de que ele não tem nenhuma fé, não está defendendo nenhuma bandeira religiosa, mas um homem que vive uma experiência que é muito próxima daquilo que eu creio e daquilo que muitos de vocês creem, especialmente os adventistas do sétimo dia, que buscam um estilo de vida mais saudável, que cuidam melhor da saúde, por instrução dessa própria igreja, como mensagem de saúde embutida numa fé que é muito mais ampla, a nos apresentar como seres integrais. E ao ouvi-lo, certa vez, numa palestra no TED, fiquei muito impressionada porque você resgata uma fé nossa lá de Gênesis, da criação, quando Deus dá a dieta para o homem, comer frutas, vegetais. E eu ouvia você falar e dizia, meu Deus, mas ele nem é cristão, ele nem é adventista ou isso, aquilo. E você vivendo uma mensagem assim, de um jeito que para muitos pode ser radical, mas é de um jeito tão simples, tão bonito, que me encantou. Então eu já faço questão de dizer isso a você, não cobre dele,
que ele seja um religioso, que ele esteja trazendo conceitos da Bíblia. Eu só quero que você conheça um homem que vive uma realidade que é muito bonita e que muitos de nós não vivemos, mesmo tendo conhecimento do que diz a palavra de Deus. Eduardo, em que momento da sua vida e por que você decide fazer uma mudança na sua alimentação e o que isso significa? Bom, eu cresci dentro de um contexto, né, vivendo de comida industrializada e sendo sedentário e jogando muito videogame. Infelizmente, meus pais trabalhavam muito, a gente morava em cidade grande, então era sempre aquela vida de apartamento e a gente não conhecia pessoas vivendo numa dieta vegetariana nem nada. Então eu tive muitos problemas de saúde e tomava muito medicamento, minha mãe sempre me levava a muitos médicos e nada dava jeito. Aos 17 anos eu acabei virando um competidor a nível profissional, viajando o mundo inteiro competindo, e isso me levou a começar a piorar meus hábitos de estilo de vida. Eu fiquei ainda mais sedentário e comecei a comer muita comida industrializada, até mesmo fumar cigarros e tomar cerveja, vira e mexe. E eu comecei a não só ficar ruim no meu trabalho, né, no meu esporte de escolha, que era literalmente um trabalho, né? Assim como meus problemas de saúde começaram a aumentar demasiadamente. Aos 22, eu me vi diabético, estava para fazer 2 cirurgias e com inúmeros problemas gastrointestinais, facilmente ficando com febre, entre inúmeros outros problemas. E vendo que até mesmo minha capacidade neurológica em estudos, etc., já não era mais a mesma, né? Então, eu comecei a ficar... Eu estava buscando algo, né? E ia a muitos médicos, ia a nutricionistas, só que aquilo não me fazia sentido, né? Na época, minha nutricionista falou, pega leve com leite, que é alergeno, pega leve com churrasco, que é cancerígeno. Eu falei, bom, se eu não quero sofrer de alergia, se eu não quero sofrer de câncer, eu não vou pegar leve com algo que pode causar, né? Aí, meus médicos sempre me recomendavam pílulas. Eu me sentia dopado, 5 horas depois voltava os mesmos problemas que tinha antes. Eu via que o funcionamento, seja físico, neurológico, imunológico, não melhorava, né? Só piorava. Então, eu vi que minha saúde e minha vida estavam em jogo e que eu ia sofrer de alguma coisa, uma doença crônica muito cedo, se eu continuasse... É aquela coisa, faça o que os outros fazem e tenha o resultado que eles têm. Hoje em dia, 80% da população mundial morre de, principalmente, câncer e doença cardiovascular. E a gente sabe, cientificamente, que são doenças causadas por estilo de vida. Ou seja, podem ser facilmente prevenidas. Isso com publicações médicas e científicas nos principais jornais médicos e científicos do mundo. Então eu falei, não quero isso para mim. Aí eu comecei a pesquisar freneticamente, felizmente a gente já estava na era da internet, eu esbarrei com o conceito de veganismo. Vi o trabalho do Dr. Dean Ornish e o do Cal Esselstyn, que eles provam desde 1990, com publicação o Ornish no Lancet, que ele conseguia literalmente reverter doenças cardiovasculares em um estágio relativamente avançado. Se ela mata 40% da população mundial, assim, é uma coisa muito impactante. Com certeza. Entende? E logo depois ele também provou reversão de câncer, né? Câncer de próstata, mais especificamente na época. Então eu falei, uau, isso faz muito sentido. Comer plantas faz mais sentido que comer animais e produtos industrializados. No mesmo dia eu esbarrei com o conceito de crudivorismo, ou seja, de viver de alimentos crus. Aí eu olhei e falei, bom, 700 mil espécies compartilham o globo conosco e só o ser humano queima seu alimento. E a gente faz um eufemismo, na verdade, né? Que a gente chama comida cozida, a gente chama de comida cozida, mas na verdade é comida queimada. E aonde eu fui compreender ao longo do tempo que é, na verdade, um insulto ao Criador, ou à natureza, quem quer que seja, acreditar que a gente consegue melhorar a criação. Acreditar que a gente consegue melhorar o alimento já perfeito. Entende? Para que queimar ele? Né? Então, isso fez muito sentido para mim na hora e eu desci. Eu tinha voltado a morar com meus pais, eu tinha largado meu trabalho, que acabava era muita viagem.
E eu tinha voltado a morar com meus pais, desci na hora e falei, não cozinha mais para mim, eu não como mais comida cozida. E isso tem 12 anos. Não foi tão simples assim, né? Eu ainda errei algumas vezes, mas desde então eu literalmente nunca mais comi comida cozida, assim, de sentar para comer, entende? No início eu ainda não sabia quantidade, não sabia proporções, então eu cometia alguns erros e às vezes voltava a comer alguma coisa cozida, mas era alguma coisa assim, tipo, sabe, uma coisa cozida no meio de uma refeição inteira, o resto do dia não era, nunca tocava, né? E depois você vai fazer nutrição, você Sim. vai Aí, estudar um pouco. aí, felizmente, o que aconteceu? Eu sofri de alergia a minha vida inteira. Em 3 dias eu nunca mais tive alergia. Tem 12 anos que eu não tenho uma dor de garganta, uma tosse, um espirro. Minha capacidade neurológica foi extremamente aumentada. Minha capacidade física foi extremamente aumentada. E eu vivenciei níveis de saúde, de bem-estar, de compreensão da vida como um todo, que eu acho que ninguém nunca passou. Então eu fiquei tão extasiado com ter descoberto isso, que eu falei, para que as pessoas estão morrendo? É tão simples quanto, sabe, voltar a dormir cedo, praticar atividade física, pegar sol, comer frutas e vegetais, não queimar seu alimento, entende? Então eu me motivei a compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis, e é isso que eu tenho feito há 12 anos. Né? Desenvolvi todo um trabalho, fui virar nutricionista, escrevi livros sobre o assunto, desenvolvi receitas culinárias em prol de ajudar as pessoas, sabe? Mostrar, fazer um cupcake de fruta e castanha, fui virar youtuber, comecei a trabalhar com mídias sociais, mudei todo o meu trabalho de professor de inglês, né? Eu era formado em letras, para nutrição, para poder mostrar que, sabe, é tão simples. E a gente sofre tanto, sabe, por algo que não precisava. Tão simples do ponto de vista de alguém que entende isso e tem muita disciplina para não somente crer, mas viver essa mensagem. Não somente crer, mas experimentar na carne tanto a dificuldade de se entregar a esse estilo de vida, porque não é simples, não é somente dizer eu quero, precisa ter o eu vou me dedicar a isso, ser disciplinado, dedicado. E isso que me chama a atenção na sua história, que é justamente você também reconhecer que cometeu muitos erros, justamente mas que não desistiu. Isso falta a muitos de nós. Essa disciplina diante daquilo que a gente sabe que deva fazer. Sabe o que deve comer, sabe como comer, a que horas deveria comer. Tem uma informação, mas falta disciplina, falta determinação. E então eu espero que uma conversa como esta e o diálogo aqui com o Coraça e a sua história possa ser um fator motivador para você a tomar uma decisão. Vou repetir, não é religioso. E nós religiosos muitas vezes dizemos, Deus vai me ajudar. Mas quando é para tomar uma decisão que é para o nosso bem, a nosso favor, para dar glória ao Criador, para dar glória àquele que é o Criador desta máquina incrível, maravilhosa, nós então ficamos capengando, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. É claro que por nós mesmos muitas vezes não conseguimos, mas não somos nós quem dizemos crer em Deus, o Criador, e que Ele nos dá o Espírito Santo para nos tornar dependentes dEle, mas também donos das próprias decisões para fazê-lo? Então eu quero que você tenha sempre em mente esse contraste. Estou eu aqui representando aqueles que creem em Deus, e tem um rapaz que não é que ele é ateu, incrédulo, ele não tem uma experiência religiosa, não é mais seu berço é católico, sua família, etc. Mas não é essa bandeira. E ele consegue com determinação, com vontade e por acreditar que essa é a vida, é fazer o bem à própria vida. Você é uma pessoa por si só disciplinado, dedicado, ou isso também te ajudou a ser? Eu já era muito obstinado com o que eu queria. Entretanto, a saúde auxilia o funcionamento neurológico e você fica muito mais criativo, focado, determinado. Eu acho que esse estilo de vida ajudou demasiadamente a eu prosperar dentro disso, entende? A ficar muito simples, porque a gente sabe que, por exemplo, uma dieta hiperlipídica, entre inúmeros outros fatores, causa neurodegeneração,
e prejuízo no funcionamento cerebral, ou seja, você perde a clareza mental porque não tem tanto sangue e oxigênio chegando ao cérebro, entende? Então, eu acho que um estilo de vida saudável, tanto é que você vê uma pessoa quando ela não está saudável, ela está depressiva, ela tende a ficar não só ranzinza, mas difícil de lidar, como ela tende a ser não o oposto de otimista seria Pessimista. pessimista. Isso mesmo. Ela se torna mais pessimista. Então, eu acho que sim, teve muito a ver. Então você está dizendo que a alimentação, e o quanto mais natural possível, ela vai nos ajudar a ter melhores reflexos, melhor raciocínio. É nessa. Completamente. A gente tem neuroproteção e neurogênese, por causa dos antioxidantes, por causa de fatores neurotróficos sendo produzidos no intestino, entre vários outros fatores que a gente... É como se o corpo não se desgastasse como as pessoas normais fazem com ele, entende? Ele liga mais os mecanismos de reparo do que de mitogênese. Quanto mais simplista, minimalista a gente está, quanto menos a ingestão calórica, proteica, o corpo ele fica num estado mais de homeostase, ele reduz a taxa de envelhecimento. Tanto é que a própria Bíblia sugere que o tempo do homem é 120 anos, e a gente vai para a epidemiologia, ou seja, a ciência sobre o povo, ao analisar as 8 civilizações mais longevas do mundo, elas são chamadas Blue Zones na literatura. Uma delas são os Adventistas do Sétimo Dia de Loma Linda, na Califórnia. E eles são famosos por ter o maior número de centenários a cada 100 mil pessoas. E a gente sabe que tem pessoas chegando nos 120. Entende? A gente sabe que, por exemplo, os Huns, eles são famosos por viver uma dieta quase frugívora. Uma civilização no norte do Paquistão. E o Alexander Leaf foi pago pela National Geographic em 1970, era um médico, para visitar várias dessas civilizações. Ele foi para a Hunza e falou não só muito bem do povo como um todo, que eles são sempre sorridentes, sempre benevolentes, muito, sabe, convidativos, né? Assim como ele falou, eu estou estudando uma pessoa de 105 anos. Eu sou um médico extremamente em forma para o mundo ocidental, de 50 anos, eu não consigo acompanhar ele em nada que a gente faz, seja trabalhar na lavoura, seja escalar montanhas. Então, a gente sabe que as pessoas, na verdade, e a gente vai, por exemplo, os esquimós, os Maasai, têm a menor expectativa de vida do globo. Eles vivem de carne crua. Então, a gente vê que existe uma grande diferença entre sobreviver e prosperar. O que o ser humano está fazendo na atualidade é sobreviver, não é prosperar. Né? A gente degenerou a nível moral, ético, físico, mental, e a gente pode facilmente correlacionar os problemas da atualidade, os problemas de ética e moral da atualidade à alimentação. Porque se a gente for olhar, por exemplo, eu gosto sempre de citar até mesmo Gandhi, Buda, eles eram famosos por serem pacifistas, né? E no final das contas, o que eles eram famosos por também? Comer frutas e jejuar. E literalmente a gente sabe, eu não só, você chegou a mencionar a questão de viver de frutos e vegetais, mas dentro desse modelo higienista, né, que eu vivo, e que até mesmo a Ellen White é citada na literatura higienista como uma higienista, nós praticamos jejuns. Ou seja, nós fazemos como os animais, quando machucados ou com qualquer adversidade de saúde, a gente simplesmente vê que a perda de fome é algo fisiológico, que é como o organismo dissesse, fechado para reparos, volta mais tarde. Então ele literalmente pede descanso a nível fisiológico para se reparar. E quanto mais eu vivia de frutas e jejuava, vivia de forma saudável, mais puro eu me sentia não só a nível sanguíneo, né, a nível fisiológico, mas como a nível mental. É como se você se tornasse meio que uma criança benevolente. Você não tem maldade qualquer que seja. Né? Então, eu sei que é impressionante, os dados clínicos a gente nem tem para citar isso, é uma coisa mais empírica que eu estou citando no presente momento. Eu não gosto de citar tantas coisas empíricas e sempre usar a ciência, mas é impressionante, entende? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem se corrompido muito realmente vem da dieta, né? E se a gente for olhar outros dados clínicos, assim,
você vê muitas coisas correlacionadas, né? Por exemplo, pessoas comendo mais comida industrializada e tendo comportamento mais agressivo, sendo mais provável de ser um delinquente, né? Cometer crimes, etc. A gente vê crianças que crescem com estresse materno, depressão materna ou em orfanatos, tendo alterações em níveis de hormônios, tamanho da amígdala e formação do córtex frontal, que é onde fazem processamento de emoções, e isso leva a elas a serem mais agressivas, menos empáticas, resposta normal ao estresse, entre outros fatores. Então, a gente Isso vê... tudo associado ao que come, à alimentação, ao estilo de vida dos pais, das crianças. Estilo de vida. Nesse caso, na verdade, só o carinho materno, só a presença da mãe, só dela não estar estressada e depressiva, já influencia na fisiologia da criança. Entende? Então, quando a gente se distanciou, o que eu propago, o que eu viso propagar com o meu trabalho, é mostrar que quanto mais a gente se distanciou da natureza e da dieta original, mais isso causou alterações a níveis bioquímicos, que levam a alterações ao nível comportamental. E o ser humano se tornou muito mais destrutivo, que é o que eu até mesmo falava para o meu pai, por exemplo. Eu amo meu pai, né? E ele era muito religioso. E ele sempre falava para mim, sabe? Aí eu falava, pai, pensa bem, pensa comigo. Toda a criatura, toda planta visa o quê? Reprodução e autoproteção, né? Você é ameaçado pelo fogo, você já corre. Você vê alguma coisa que pode te machucar, você se protege, né? E todo animal, toda planta faz isso também. Então, se Deus criou todo animal e todo vegetal para se proteger e propagar a espécie, destruir o templo que ele te deu e destruir a casa que ele te deu, comendo comida industrializada, comendo comida que a gente sabe que causa doenças, não seria ir contra o próprio Criador? Não seria ir contra a própria criação? E o não matarás, será que é só para seres humanos? Porque a gente sabe que tem 70 bilhões de animais sendo escravizados, estuprados e assassinados todo ano só para seres humanos se alimentarem. E que isso, na verdade, não só é uma coisa extremamente desumana para eles, como é desumana para a gente, porque acaba causando doença cardiovascular e câncer, e acaba destruindo o planeta, porque as monoculturas de soja, desmatar todas as florestas, porque aí você acaba matando os animais silvestres que viviam na floresta, a comida deles, a casa deles, precisando de agrotóxico, né? Porque o agrotóxico só veio por causa das monoculturas. Então, se a gente vive da forma usual, ao invés de simplesmente ter uma fruticultura que produz muita comida abundante, sem a gente nem precisar cuidar dela, né? Você joga um caroço de jaca, cresce uma árvore, produz em 60 jacas ao ano, cada uma com 30 quilos. E cada jaca dessa vai ter mais 60 sementes para reproduzir uma biofábrica enorme da natureza. Então, a própria criação é abundante. E, literalmente, a gente vive num paraíso. Ou seja, jaca, figo, caqui, melancia, coco, sabe? Manga, tudo caindo da árvore. Entende? E a gente está literalmente destruindo esse paraíso em prol de, sabe, comer comida industrializada, matar animais e destruir nossa própria saúde. Aí eu falava para ele, pai, sinceramente, isso não faz sentido. Vai contra a própria criação. Porque se você fala de, sabe, cuidar, amar, você não pode se autodestruir, por mais que você não veja que isso é algo patológico, é patológico. E, infelizmente, né, as pessoas realmente não compreendem e a gente vê nossos entes queridos indo embora e nossa saúde mesmo indo embora, o planeta indo embora, né? Você viu seu paizinho morrer, né? Por exemplo, e as pessoas sempre falam isso, né? Como ele falava, né? Eu como carne, estou vivo. Ou isso não tem problema, né? E a gente sabe que não é verdade. Ele acabou, infelizmente, falecendo de câncer, que é uma doença que a gente sabe, o meu TCC foi focado em câncer, a gente sabe cientificamente que existem civilizações que às vezes têm incidência de 250 vezes menos essa doença. Às vezes tem casos na literatura que literalmente é uma pessoa a cada
sabe, a cada ano, assim, falecendo, coisas, assim, absurdas. Então, a gente Em sabe... comparação com a nossa realidade, né? E a gente sabe que excesso de proteína, aminoácidos sulfúricos, o Neo5Gc, que é um açúcar encontrado na carne, caseína, que é a principal proteína do leite, baixo consumo de antioxidantes, fibras, frutas e vegetais. A gente sabe, epidemiologicamente falando, todos os fatores para a proteção dessas doenças crônico-degenerativas. Infelizmente, a gente acaba sofrendo, porque a gente perde nossos entes queridos, por uma coisa tão simples quanto que é respeitar a criação. Bom, não é? Bom ouvir assim, com essa clareza, clareza mental, clareza que não tem a ver só com o que ele sabe a respeito de, mas com o que ele sabe a respeito e na prática. E dizer para mim e para você, dizer para muitos de nós nesse momento, de uma mensagem que deveria ser pregada por mim e por você, porque nós cremos no Criador. Há alguns dias eu postei um vídeo que demonstrava o que acontece rapidamente, um desses vídeos compartilhados por quem é vegetariano, vegano e acredita que nós estamos nesse processo de degeneração e de crueldade com os animais. E aquele vídeo curtinho mostrando o que acontece com o animal até que ele chegue na prateleira, no freezer, enfim. E algumas pessoas ficaram muito chocadas e elas diziam, você está me julgando porque eu como isto, ou como carne? Não é uma questão de julgamento, é uma questão de nós precisamos jogar isto às claras. Nós estamos sendo contraproducentes e contradizendo de modo assim aberto e rasgado a nossa fé. Cremos no Criador da vida e nós compactuamos com a morte tranquilamente, tiramos a discussão deste lugar, levamos para um outro lugar e nós simplesmente estamos dando que tipo de testemunho? É para a gente pensar, Então tá, nós vamos para o nosso rápido intervalo. Na volta, quero saber, Eduardo, como que você consegue ficar tantos dias fazendo jejum? Porque ele faz jejum assim por longos dias. Quanto você come por dia em termos de peso, de quilos, para a gente ter uma ideia, uma noção, porque uma coisa é nós nos alimentarmos manhã, tarde e noite, aquele prato, tá tudo certo, porque o nutricionista disse isso e tal. Mas você, para estar bem nutrido, quanto você come de frutas e vegetais todos os dias? Bem rapidinho, já voltamos aqui, até já.